Gente, vocês estão me ouvindo agora? Tive que ligar o celular aqui. Conversa comigo aí, pronto, bora lá. A qualidade tá boa, tá ruim? Então tá bom, vamos lá. Perdemos um pouquinho de tempo, mas vamos continuar aqui. Eu pedi para vocês converter, né, esse esquema aqui. Então vamos lá trabalhar para converter isso aqui. Primeira coisa, ele pede para converter para litros, 3.000 ml. Galera, ml para litro, a gente divide por 1.000, né? Mililitro. Esse mili vem de quê? De feijão? Não, de mil. Então, 3.000 dividido por 1.000 equivale a 3 litros. Beleza? De boa? 0,4 metros cúbicos. Vamos lá. 1 metro cúbico equivale a 1.000 decímetros cúbicos. A gente sabe que decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Lembra lá? Ó? Vamos subir aqui rapidinho. Ó. Olha só, 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então, se 1 metro cúbico tem 1.000 decímetros cúbicos, 0,4 metros cúbicos tem x. X vezes 1 dá x. 1.000 vezes 0,4 dá 400 decímetros cúbicos. Ou seja, tem 400 litros. De boa? 70 centímetro cúbico. A gente sabe que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, que é a mesma coisa que 1.000 centímetros cúbicos. Lembra lá? Ó, 1 litro é 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico é 1.000 centímetros cúbicos. Fazendo a regra de 3, x litros é igual a 70 centímetros cúbicos. Multiplicando cruzado fica 1.000x, que é igual a 70. Jogando aqui para cá, x é igual a 70 dividido por 1.000. A gente corta o zero, corta um, corta outro. 7 dividido por 100, 0,07 litros. De boa? Pouquinho em pouquinho, né? E aqui, por último, milímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Beleza? Então, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 1.000 milímetros cúbicos. Lembra aqui? 1 centímetro cúbico é igual a 1.000 milímetros cúbicos. Quantos centímetros cúbicos eu vou ter em 1, 2, 3, 4, 5? Então, 40. Fazendo a regra de 3 aqui, multiplicando, fica 1.000x é igual a 400. 1.000x, 400. Beleza, subo sim. Deixa eu só terminar aqui, aí eu subo para organizar tudo certinho, beleza? Então, 400.000 dividido por 1.000. A gente vai cortar os zeros, ó. 1, 2, 3. Então, quer dizer que esse x, eu tenho 400 centímetros cúbicos. Mas, professor, você queria em litro. Calma, vou fazer um por um. Passei para centímetro cúbico, agora vou passar para litro. Aquele esquema. 1 litro tem 1.000 centímetro cúbico. Igualzinho aqui de cima. Ó. 1 litro, 1.000 centímetro cúbico. Quantos litros eu vou ter em 400 centímetro cúbico? 1.000x igual a 400. X é 400 dividido por 1.000. A gente corta os zeros. Então, 1, 2, 2. 4 dividido por 10 dá 0,4 litros. Beleza? Pediram para subir um pouquinho, vou subir até aqui, que a letra D está embaixo.
Deixa eu escrever as letras aqui, ó. Essa aqui é a letra A. Essa é a letra B. Essa é a letra C e embaixo está a letra D, que eu vou passar agora. Copia, né, ou tira print para a gente dar início ali a parte de cálculo de transformações gasosas. Vocês terminando, vocês dão um grito aí. Na D? Então a D está aqui, ó. Vou anotar ela aqui. Essa aqui é a letra D. Esse foi o primeiro passo que eu fiz. E esse foi o segundo passo que eu fiz. Beleza? Vamos continuar com o conteúdo, então? Então, a gente viu aqui, só para converter um pouquinho, só para, né, fixar isso aí na nossa cabeça. Vamos para a nossa transformação gasosa. Galera, a transformação gasosa, como eu falei para vocês, usaremos 3 grandezas: pressão, volume e temperatura. Então, eu vou fornecer para vocês uma única fórmula que vai englobar as 3 transformações. A gente vai ter outros tipos de transformações, onde algumas dessas grandezas serão constantes. Então, serão uma fórmula geral, 3 oriunda dela. Então, vamos decorar a primeira e o resto a gente vai entendendo como é que funciona. A primeira é a seguinte: a pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido por temperatura final. A gente chama de PVT povoto. É o nosso macete para decorar. Então, PVT povoto. Beleza? Essa é a nossa equação geral para transformação de gases, incluindo ali todas as nossas grandezas. Tá? Então, deixa eu... Ali, ó, exatamente, o Sossaco fala sobre isso também. A nossa matéria, a gente casa justamente, geralmente eu e o Sossaco, quando a gente trabalha sobre isso aí, a gente deixa sempre para trabalhar junto no final. É bom que a minha matéria ajuda a dele e a dele ajuda a minha. Então, basicamente, é a mesma coisa. Só que a gente está trabalhando a parte química e a parte física do esquema, tá? Então, bom que você já está ali, ó, livre, fresco em relação a isso aí. Então, nós temos o PVT povotó, pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido por temperatura final, tá? O que acontece? Nós vamos trabalhar alguns casos onde, deixa eu só mudar aqui, onde eu posso ter pressão constante e a gente vai trabalhar só volume e temperatura. Eu posso ter casos de volume constante, onde eu vou trabalhar pressão e temperatura apenas. Eu posso ter caso de temperatura constante, eu vou trabalhar pressão e volume apenas, ou eu posso ter as 3 grandezas juntas, pressão, volume e temperatura. Se eu tiver pressão e volume, por exemplo, se eu tiver temperatura e volume, por exemplo, constante, óbvio que o início é igual ao final, né? Por isso que chama transformação gasosa. A gente vai estar transformando, alterando alguma grandeza aí para a gente estar trabalhando e descobrindo pressão, volume ou temperatura final mediante a uma situação que esses gases são expostos, beleza? Posso continuar? Posso falar sobre os esquemas constantes? Vou lá, hein? Então, transformação gasosa, a gente vai começar a falar sobre constante. A gente vai começar a falar sobre a... Deixa eu ver. Fala comigo aqui. Corto. Aí. Enquanto isso, eu vou arrumar na cor aqui do negócio. Pegando pista certo.
Aí, vamos lá. A gente vai falar sobre, por exemplo, um caso quando a gente tem o caso isotérmico. Transformação isotérmica. Galera, presta atenção, essa palavra iso aqui, ó, significa igual. A gente vai trabalhar muito na química essa palavra iso. Lá no segundo ano vocês vão ter uma matéria chamada isomeria, né? O que é isomeria? Quando eu tenho fórmula molecular igual, só que estrutura diferente. Eu passei um conteúdo para vocês no começo do ano sobre propriedades interatômicas. Lembra lá de isótopo, isótono, isóbaro, isoeletrônico? Lembra lá, o isótopo, número de prótons iguais. Então, iso significa igual ou constante, tá? Então, o que acontece? Isotérmica. Térmica vem de termotemperatura. Ah, então quer dizer quando eu tenho um processo onde a temperatura é constante. Ou seja, temperatura inicial igual à temperatura final. Beleza? Constante, não muda, não altera. Se a gente jogar isso na fórmula, lembra lá, ó, pi, vi, ti, pó, vó, tó. Se a gente falar que a temperatura é constante, vamos cortar ela, ó, temperatura 1 igual a temperatura 2, o que sobra para a gente? Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Beleza? Então, isso aqui é a fórmula da isotérmica. Professor, eu preciso ficar decorando essa segunda fórmula? Não. Se eu vejo que o sistema é isotérmico, a gente acorda a temperatura. Ó. Cortou a temperatura, o que sobrou? P1, V1, P2, V2. Tá? A gente não precisa ficar decorando todas as formulazinhas, porque são 3. E as 3 partem do mesmo princípio, do mesmo ponto de partida, PVT Vovotov. Tá? Deixa eu só pintar isso daqui. Então, tá aqui, ó. O que acontece? Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Como assim? Se eu aumento a minha pressão, eu diminuo o meu volume. Você quer saber como? Imagina ali que eu tenho um sistema do seguinte fato. Deixa eu desenhar. Aqui está fechado. Aqui dentro eu tenho um monte de molequinha. Um monte de gás. Beleza? Deixa eu ver se eu... Aqui está um monte de molequinha, um monte de gás. Aqui, inicialmente, eu tenho um volume inicial e, consequentemente, essas molequinhas estão exercendo uma pressão inicial. Elas estão chocando o tempo todo na parte de cima e na parte, né, interna ali do meu recipiente. Vamos desenhar um pouquinho mais de molequinha para ficar um pouquinho mais organizado. Beleza. O que acontece? Se eu diminuo o volume, né, deixa eu pegar aqui. Se eu diminuir esse volume, ou seja, apertar isso daqui, né, eu vou estar aumentando a pressão. Eu estou pressionando. Se eu estou pressionando, o que vai acontecer com o meu volume? Vamos desenhar esse mesmo sistema agora? Esqueci de colocar aqui, ó, aumento da pressão, né? Exercendo uma pressão. Deixa eu... Aí. Bora lá. Agora está fechado, ó. Olha lá, o volume diminuiu. Ó. O que acontece com as molequinhas que estão aqui dentro? Elas estão mais pressionadas. Elas estão mais pressionadas. Então, aqui eu tenho um volume final e uma pressão final. Então, a situação é, se eu aumento pressão, eu diminuo o volume. Ó, eu aumentei a pressão, exerci uma pressão. O que aconteceu com o meu volume? Diminuiu. Olha a quantidade de volume que eu tinha. Olha a quantidade que eu tenho de volume aqui agora.
né? Então diminuiu. Só que se acontecer um processo que se eu diminuir a pressão, o que vai acontecer? Eu aumento o volume. Deixa eu... Oh, Jesus. Apaguei demais. Preto. Deixa eu apagar essa parte aqui, que eu vou fazer ele menos organizadinho. Vamos lá? Se eu aumento pressão, eu diminuo o volume. Se eu diminuo pressão, eu aumento o volume. Isso quer dizer que é inversamente proporcional. Quando a gente faz um gráfico disso daqui, o que vai acontecer para mim? Eu tenho... Não. Eu tenho pressão, eu tenho volume. Inversamente proporcional vai acontecer isso daqui, galera. Ó. Por quê? Opa, vermelho mesmo. Por que vai acontecer isso? Analisa comigo o seguinte. Se eu estou aumentando a pressão, né? Ó, a pressão está aumentando. Ó, a pressão aumentando, para cima aumenta, né? O que está acontecendo com o meu volume? Está diminuindo. Ó, o volume vindo para cá. Ó. Se eu aumento o volume, ó, aumentei o volume. O que acontece com a pressão? Caiu. Então, se eu colocar aqui... Opa, apaguei demais. Se eu colocar aqui, ó, um ponto aqui e um ponto aqui. Deixa eu arrumar melhor esses pontos. Esse ponto. Se eu pegar esse ponto, o que vai acontecer? Ó? Vou topar bem aqui no gráfico. Opa. Topei bem aqui no gráfico. Se eu pegar aqui para cá, para a direita, o que eu vou achar? Vou achar isso daqui. Ah, meu Deus. Vamos colocar valores? Imagina aqui que eu tenho um volume de 3 com a pressão de 5 atm. Né? Lembrando que é o volume em litros e pressão em atm. Se eu pegar um outro ponto, agora, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Olha onde é que eu vou achar, quer ver? Vamos jogar valores? Só para a gente brincar? O que aconteceu com o meu volume? Ele aumentou. Vamos supor que de 3 ele passou para 10, ó. Aumentou. E aqui, a minha pressão caiu. Vou rolar, vou colocar de outra cor, hein? Vou colocar de amarelo. Só para não confundir. Opa. Aqui. E aqui. O que aconteceu? Vamos jogar valores novamente. Eu tinha aqui 10. E aqui eu tenho 1. O que aconteceu com o meu volume? Meu volume aumentou de 3 para 10, minha pressão caiu de 5 para 1. Ou seja, inversamente proporcional. Quando eu aumento um, diminui outro. Tá claro isso para vocês? Tá de boa isso aí? Deu para entender? Ficou organizado isso na vida de vocês? Sim? Massa? Então, beleza. Galera, copie isso aí, isso é importante no caderno, né? Essas transformações. Então, a gente falou primeiro da isotérmica. Quando vocês terminarem de copiar, vocês me falam, eu vou passar para uma próxima transformação aí. Até que meu quadro no celular fica bonitinho. Gostei. Outra coisa que a gente pode ver em relação a isso, vamos pensar um balão. Se eu pegar um balão, por exemplo, encher o balão, né? E manter a temperatura constante.
Se eu apertar muito o balão, o que está acontecendo? Eu estou diminuindo o volume e aumentando a pressão, concorda? A gente está pressionando, o volume vai diminuindo, diminuindo, e chegar no ponto que estoura. Por que isso vai estourar? Porque vai chegar a pressão interna tão grande que a borracha não vai suportar. Como o látex do balão é bem fino, possivelmente vai estourar. Agora, se a gente pegar algo mais duro, como uma bola, por exemplo, se eu apertar a bola, a gente não consegue estourar com a nossa força. Agora, se um carro passar em cima dela, estoura. Por quê? Porque a pressão é tão grande e o volume está tão pequenininho que o ar vai ter que partir para outro rumo. Vai estourar, vai sair, estourando a bola consequentemente. Terminaram? Galera? Terminou? Mais alguém está copiando? Posso seguir? Pode ir. Beleza, vou lá. Se alguém estiver copiando, me fala que eu volto. Então, a gente falou sobre a transformação isotérmica. Vamos falar sobre uma outra transformação? Deixa eu quadrar aqui o esquema. Já que eu falei da isotérmica, vamos falar da isovolumétrica. Opa, não é essa especial. Bem, iso a gente aprendeu que é igual. Isovolumétrica vem de volume. Ah, então quer dizer que volume é constante. Volume constante. Se o volume é constante, isso quer dizer que volume inicial é igual ao volume final. Jogando na fórmula PV power top, P1 V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Bem, se o volume é constante, vamos cortar ele? O que sobrou para a gente? Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Galera, se eu aumento a minha pressão, eu aumento a minha temperatura. Ou, se eu aumento a minha temperatura, eu aumento a minha pressão. Por quê? As molequinhas, quando a gente aumenta a temperatura, a gente consequentemente aumenta a energia cinética. A gente aumenta o movimento delas, ficam mais agitadas. Quando elas ficam mais agitadas, elas tendem a pressionar mais. Imagina o seguinte, imagina numa sala de aula, tem ali seus 50 alunos, e tá com ar-condicionado, o climinha gostoso, todo mundo tranquilo, tá todo mundo sentado, aconchegante, assistindo a aula. Se esse ar-condicionado quebra e tá lá 40 graus Celsius lá fora, com o sol rachando na janela, o que acontece? As pessoas tendem a ficar mais agitadas. Por quê? Porque o aumento do calor, o aumento da temperatura, aumenta a agitação. E elas começam a pressionar o professor. Oh, liga esse ar, pelo amor de Deus. É isso que vai acontecer. Então, é diretamente proporcional. Quando eu aumento um, eu aumento o outro. Então, vamos marcar aqui a nossa fórmulazinha. Se vocês analisarem as duas fórmulas que eu apresentei para vocês até agora, ela teve como ponto de partida o nosso PVT Pavotó. Por isso que ficar decorando todas, vocês estão ocupando HD na cabeça de vocês. Então, acaba não compensando. Entende o processo, como é que funcionam as coisas. Então, se eu... Opa! Vamos fazer o desenho?
um sistema fechado, com volume constante. Vamos já desenhar um segundo aqui já, potinho, que é o mesmo potinho na verdade, né? Segunda situação. Ah, da bobeira é essa, só copiar o bagulho aqui, ó. Rápido. A magia do peixe. Volume constante, todo mundo observa, né? Não tive variação. O que acontece? Eu vou ter ali as minhas molequinhas de gases. Vou fazer só 3. Tá? E a setinha vai mostrar a velocidade em que elas estão andando. Né? Estão lá, batendo, constante movimento. E nisso, no início, né, eu tenho uma pressão inicial e uma temperatura inicial. Agora, essas mesmas 3 bolinhas, elas estão mais rápidas. Por quê? Porque eu aumentei a temperatura. E elas vão começar a se chocar com maior velocidade, com maior potência, né? Com maior brabeza. E nisso vai gerar uma pressão maior. Então, eu tenho uma pressão final e uma temperatura final. Note que os volumes continuam os mesmos. Beleza? Se a gente for fazer um gráfico em relação a isso, como é que vai apresentar o meu gráfico? Fica dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver aqui o negócio. Só para ficar na mesma cor. Aqui a gente tem pressão em ATM e temperatura em graus Kelvin, né? Deixa eu colocar isso aqui. Como a gente viu que é diretamente proporcional, ou seja, eu aumento um, consequentemente eu aumento o outro, o nosso gráfico vai ser uma reta. Certo? Vai ser uma reta. Se a gente for analisar, ó, se eu pegar aqui dessa temperatura, eu vou colher esse dado de pressão. E se eu pegar essa temperatura, eu vou colher esse dado de pressão. Deixa eu arrumar aqui. Vamos colocar valores? Era para ser amarelo, né? O segundo é sempre amarelo. Isso. Vamos anotar lá, ó, os valores. Aqui eu tenho 400 Kelvin e aqui eu tenho uma pressão de 3 atm. Aqui eu tenho 300 Kelvin, eu tenho uma pressão de 1 atm. Aumentei a temperatura, consequentemente eu aumento minha pressão, né? Então isso é diretamente proporcional, beleza? Então vamos desenhar aqui o grau de agitação, elas estão mais agitadas. Elas estão mais agitadas, aumenta a pressão. Fechou? Galera, deu para entender isso aí? A próxima aula eu passo questão da isobárica, que é da pressão, tá? Quando eu tenho pressão constante. Então são 3 transformações gasosas, passei para vocês 2, aí eu passo a próxima aula, né, semana que vem, mais uma e a gente resolve o exercício. De boa? Alguma dúvida sobre isso aqui? Tá tranquilo? Deu para entender? Tem alguma dificuldade? Tem alguma coisa que vocês não entenderam? Quer que eu volte alguma parte para vocês copiarem, tirarem print ou vocês que vocês estiverem fazendo? Tem certeza? Tá de boa mesmo? Então tá bom, tranquilo. Faltam aí 3 minutos, vou ficar à disposição de vocês. Se alguém precisar de alguma coisa, estou aqui. Alguma dúvida,
quiser que eu volte algum quadro para terminar de copiar ou tirar um print, estou aqui à disposição.